Eliane Amorim, a nossa cantora aqui de Cruzeiro do Sul, nossa cantora gospel, essa mulher de Deus, essa levita de avivamento, que hoje a gente vai estar conversando com ela, vai estar contando aqui os casos da vida dela, né? As loucuras que alguém pode fazer por causa do reino, né? O testemunho maravilhoso que ela tem aqui e vai hoje edificar o nosso coração, a nossa vida. Então fica ligado, já manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, né? Já clica aí no sininho, já compartilha com a gente aí, porque Deus vai falar com você. Boa noite, Eliana. Boa noite, um prazer estar com você aqui, um prazer receber você, uma honra Oh, receber você aqui glória. nesse podcast. Hoje a gente vai falar com você, né? Obrigado por você ter vindo e recebido esse convite. Olha, a honra é toda minha. Né? Recebi o convite, fiquei muito feliz por estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da minha vida cristã com Sim, todos que estão aqui à nossa escuta, que também estão vendo ao vivo, né? Então, falar um pouquinho da trajetória com Jesus sempre é satisfatório, pastor. sim. Pra gente começar logo quebrando o gelo, rapaz, foi muito forte, né? É, o concurso, né? O que teve aqui em Cruzeiro do Sul e depois em Rio Branco. Conta um Isso. pouco dessa história aí, de como foi assim, viver esse momento aí, esse ano de 2025. Foi assim intenso para mim, porque eu lembro, pastor, que eu passei por essa experiência quando era criança. Existia aqui um festival de praia, aqui em Cruzeiro do Sul, que na época era o Abraão Cândido, né, quem realizava. E eu era criança e eu já participava de festivais. Então, depois assim que eu cresci, eu não tive mais esse vínculo, né, com festivais de música, deu uma parada. Só que o prêmio estava muito atrativo, né? Então, era R$ 10.000 para o primeiro colocado. Era um prêmio bem atrativo que eles fizeram esse projeto. Então, foi algo que chamou a atenção e eu fui, né? A experiência, assim, de depois de tantos anos e voltar de novo a fazer isso, sabe? Para mim foi, assim, tudo novo. É como se eu tivesse voltado no tempo Uma e nova uma oportunidade, nova né? oportunidade. Eu cheguei a tirar em terceiro lugar, e a gente foi para Rio Branco, e aí eu fiquei em sexto lugar lá. Mas foi muito bom a viagem, conheci pessoas novas, né? E a categoria que eu fiquei foi a categoria gospel. Muita gente talentosa, pastor, muita mesmo. Eu fiquei assim surpreendida que em Cruzeiro do Sul nós temos muitos talentos escondidos. Sim, rapaz, o povo que canta gospel, eles começaram na igreja, né? Os que não começaram, esses cantores, né, internacionais, nacionais, 90% deles começaram dentro da igreja, né? Isso. Tendo a primeira oportunidade ali na igreja, a igreja sempre formando bons cantores. E deixa eu lhe perguntar, como foi assim que queimou no seu coração essa vontade né, de participar, de estar, né, no altar, de cantar, de louvar a Deus, de ministrar a palavra através dos louvores? Como foi que surgiu como foi que começou a queimar isso no seu coração? Isso começou. Talento eu tenho desde pequenininha, né, pastor? Desde criança, como eu lhe falei, participei de alguns festivais. Mas a minha vida cristã foi a partir de 2010. Eu comecei a, quando eu me converti, foi que eu comecei a cantar música gospel, fazer interpretações de música gospel, né? E também descobri que Deus me fez compositor. Eu não sabia, sempre eu pedi de Deus, Senhor, me dê a capacidade de compor canções, porque eu queria gravar uma música, mas que fosse minha, Sim. né? Então aconteceu a primeira gravação do clipe em São Paulo, que foi com música autoria chamada Espírito Santo, que é minha. Espírito Santo quem me quem me inspirou a fazer aquela canção. Então, daí eu comecei a ter visões e o Espírito Santo de Deus foi me mostrando outras formas de fazer canções. E quando ele me dá, pastor, é impressionante. Já vem até a melodia em mente. Vem a melodia, vem a letra, vem tudo, né? Então, assim, são pouquinhas composições, mas estou começando a engatinhar. Mas a pergunta que o senhor me fez foi quando começou a queimar de essa vontade de começar a glorificar o nome do Senhor, a louvar.
Como eu lhe falei, foi em 2010 a minha conversão. Está com 15 anos que eu estou convertida, né? Mas de cantar fora da igreja, de cantar em eventos, como eu canto em festivais, Festival da Farinha, né? Tem o festival aqui perto, o Festival do Milho em Porto Alto, o Festival do Feijão em Taumaturgo, e assim vai, né? O nosso Acre tem os festivais. E eu sempre estou dentro da música gospel, né? E começou a queimar quando uma pessoa chamada Gomes, que era polícia civil, aqui de Cruzeiro do Sul, ele me viu louvando numa igreja, e aí ele acendeu aquela chama de dizer, conversar com o meu pastor primeiro, depois veio até mim, e disse, Eliana, eu estou vendo em você um talento muito grande. E isso não pode ficar preso só dentro da igreja, né? Você pode levar esse seu dom através de outros lugares, levando o louvor como mensagem e fazendo com que as pessoas possam ser tocadas, né? Você agora vai começar, se você topar, a gente vai começar a fazer eventos fora da igreja. E aí começou a arder mais no meu coração esse desejo, pastor, de sair das quatro paredes, né? Hoje eu não louvo só na minha igreja, na igreja que eu frequento. Mas eu sou nas assembleias, nas batistas, porque eu entendi que o meu chamado não é só dentro da obra em si, o templo fechado, mas que eu posso levar isso por outros lugares. E que o meu chamado sempre vai ser assim vasto. O reino de Deus é vasto. Sim. Ele vai para vários lugares. E eu não vou me limitar só a um lugar. O meu pastor também entendeu isso. E assim foi que começou a surgir os eventos fora da igreja, e o meu coração começou a queimar mais pelo desejo de fazer eventos fora. E é lindo você ver assim como as pessoas se tocam, né? Claro, o louvor ele toca muito, né? Muito. Tem gente que até me fala, Eliana, eu sou mais tocada no louvor do que até mesmo muitas vezes na palavra. Isso, porque o louvor é que prepara para a palavra, né? Isso. O louvor ele é quebrando o coração, a pessoa fica pronta para receber aquilo que Deus tem falado. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Como foi a tua conversão? Como é que você falou que se converteu em 2010 e que vida você tinha lá pro passado lá? Não que eu queira ser o diabo e lembrar do seu passado, mas a gente quer, né? A gente quer ouvir esse testemunho. É muito maravilhoso quando a gente tem um testemunho e isso edifica muito e vai edificar, né, as pessoas que vai estar nos vendo hoje. Pastor, eu sou uma mulher que eu nunca tive problema de falar do meu passado. Nunca tive. E aqui e lá você escuta, né? Ah, eu sei bem quem você foi. Isso. Eu sei quem. E a gente sabe que quem faz esse papel, a gente sabe que quem é aquele que sempre faz questão de estar te lembrando da onde você saiu. Deus, ele faz questão de te lembrar da onde ele te tirou, mas da onde ele fez você renascer das cinzas. Sim. Então, eu me converti em 2010, como eu lhe falei, e impressionante. Eu nunca pensei que o Espírito Santo de Deus fosse me chamar dentro de uma festa. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Pode acreditar. Eu estava num clube chamado Farinhada, tem que ir, todo mundo sabe, as pessoas que moram aqui, Conhece, né? Era um né? clube muito famoso. E eu lembro que eu estava cantando com a banda, com um rapaz que é muito conhecido aqui na cidade também, chamado Bruno Barros. Eu cantava nessa banda com ele. E no Farinhada estava tendo um Réveillon. Eu nunca me esqueço daquela cena e jamais vou me esquecer. Eu lembro que eu estava cantando na hora e começou a queima de fogos e a festa estava lotada de gente. E a primeira voz que eu escutei foi essa. O que você está fazendo aqui? Já dá uma letra de uma música, né? Isso. O que você está fazendo aqui? E a segunda voz que eu ouvi foi essa daqui. Sabia que só você está pensando, Deus, nesse momento? E eu vi aquela coisa, né? O pessoal lá, todo mundo virado. Ninguém estava prestando atenção em mim. O pessoal estava bebendo, né? Queima de fogos. Ele disse, eu não te fiz para você estar aqui. Você foi feita para adorar. Pastor, nessa hora, eu não me contive às lágrimas. Eu fico assim emocionada até hoje quando eu falo nisso, porque
As pessoas, eu cheguei a falar para o meu pastor na vez, pastor, mas como é que pode dentro de uma festa? Disse, minha filha, aqui tem escolha. A pessoa que é o escolhido, ele não tem escolha. O Espírito Santo, ele vai te buscar onde estiver. Pode estar no fundo do poço. Ele vai te buscar. Entendeu? Você vai ouvir uma voz, você vai ouvir algo que, ou ver algo que vai te tocar, que vai te impactar, porque tem que ser assim. Então, quando eu comecei a chorar, eu chorei inconsolavelmente nessa noite. Eu lembro que eram lágrimas assim, sabe? Eu não consegui cantar mais. E eu simplesmente saí do palco ali pro lado. Aí o cantor já era, a próxima música era dele, ele entrou no palco para cantar. Eu fui para distrair as caixas de som chorar. Lembro que eu chorei muito, muito. Eu estava me sentindo ali um peixe fora d'água. Lembrando que, muitas vezes, nós estamos nesses lugares. E eu me sentia só. Olha, lotado de gente e eu me sentia naquele momento só. Então, eu creio que o Espírito Santo de Deus já vinha me incomodando, né? Há tempos depois que isso aconteceu, abriu assim uma luz sobre mim. E eu entendi que ali não era o meu lugar. E que eu não tinha sido feita para estar naquele lugar ou cantando músicas seculares, mas realmente eu fui feita para a adoração de Cristo. Então você teve um encontro com Deus num lugar inesperado, Inesperado. né? Isso, a gente tem encontros com Deus e verdadeiros encontros, muitas vezes em lugares que a gente nunca pensou que... Improváveis, né? Em lugares improváveis. E aí daí você começou foi direto? Como é que foi? Comecei frequentando a igreja aos poucos, né? Sim. Eu me converti na Assembleia de Deus. Foi a primeira igreja. E para mim, assim, foi impactante. Até falei com o senhor antes da gente conversar, Sim. né? Por uma doutrina bem mais fechada. E eu tinha acabado de sair do mundão. Frequentei um tempo a Assembleia de Deus. E aí eu fiquei naquela. Eu ficava cantando na igreja e ainda cantava Secular. no mundo. Aliás, eu frequentava a igreja, não cantava. Frequentava a igreja e ainda ficava cantando secular. E aí eu precisava pagar algumas contas, algumas coisas. Precisava desse dinheiro da noite, né? E aí o pastor, nessa época, ele chegou para mim e disse, minha filha, deixa eu falar, você ainda não se decidiu. Pastor, eu estou precisando desse dinheiro. Eu tenho que pagar algumas coisas. E eu estou presa a isso ainda. Ele disse, enquanto você não tomar uma decisão na sua vida e ser bem dura e rígida com você mesmo, agora é hora de parar, você nunca vai parar de dever. Você nunca vai parar de ser escrava Sim. da noite. E aí, eu coloquei aquilo na minha mente, né? Eu digo, ele está falando certo. E ele colocou bem as palavras, né? Uhum. Ele foi usado por Deus aí nesse momento. Porque muitas vezes você vai conversar com alguém assim, acerca disso. Se você não souber falar da forma certa, a pessoa vai ficar chateada, porque realmente, né, as pessoas chegam na igreja devastadas, né? Com muita conta, com muitos problemas emocionais de todas as áreas. Então tem que ter uma conversa assim bem do espírito mesmo. Isso. E você entendeu? Entendi. Passei uns meses ainda, poucos meses. E aí eu deixei tudo para lá. E aí sempre vinham os convites, né? Os amigos. Ei, vai cantar no meu aniversário. O meu presente é você cantando. Amigo, eu não posso mais. Infelizmente. O quê? Tu vai fazer essa desfeita comigo? Eu digo, eu não posso mais. Por quê? Porque é uma decisão que eu tomei para minha vida. É uma decisão que eu tomei para minha vida e é isso que eu quero. Muitos amigos não entenderam. E sem falar, pastor, que eu comecei a trilhar um caminho muito difícil com Jesus. A minha casa era rodeada de gente, eu tinha muitos amigos da noite. Sim, porque você era da noite, né? É isso. Então, tem uma conexão muito grande, né, dessa galera amigos, entre aspas. como é que eu vou dizer aqui? Da galera da bagaceira, né? Tem muita gente. Só quem veio de lá sabe como é que é. Isso. Quem nasceu na igreja não sabe nem o que é isso. Mas quem já veio de lá, como eu, sabe que as nossas amizades, né, são muitas e é muito difícil eles entenderem você, porque só vai te entender nesse momento quem realmente te apoia. Isso. A pessoa pode estar num modelo de vida terrível, mas se ela ama você e quer ver você bem, e você fez uma escolha como essa, elas vão estar do seu lado. Isso. E são poucas que fazem isso. É verdade. As outras vão sempre querer te testar, querer
falar, agora só quer ser, né? É Isso. isso. Conta aí uma história assim pra gente, o que aconteceu com você nesse upgrade, nessa chave virada aí pra você. Pastor, quando eu tive essa decisão, que começou a se afastar aquela galera da minha Sim. casa, né? E aí vinha, olha a pastorinha, Ah, agora é crente, vixe. A minha própria mãe tirava sarro comigo, entendeu? Ah, agora só quer saber de pastor. Então, agora ela tá uma beata. é a Então, linguagem, assim, né? A aliás, linguagem deles, né? isso. E aí, os amigos, isso é fogo de palha. Inclusive, O tremês, né? eu tinha um bar perto da minha casa que eu sempre ia beber lá. E a amiga, a dona do bar é muito minha amiga até hoje. Sim. Ela também se converteu com o tempo. Ela disse, Eliana, aquela pessoa lá veio aqui, era um dos meus colegas, né? E disse, cadê a Eliana? Começaram a sentir minha falta, né? Ah, a Eliana se converteu. O quê? Ela é crente. É. Cara, isso é fogo de palha. Daqui um dia ela tacou ali. O fogo de palha tá há 15 anos. Graças a Deus, eu estou na presença do Senhor e não bebi mais, né? Foi uma mulher que bebia, que andava muito em festas, Da né? noite, né? Na noite. E você sabe o que é que acontece? Quem está na noite, É. não é só bebida, não, é só festa, entre outras coisas no meio, né? Tem toda Só não uma usei demanda, droga, né? só não usei droga, né? Mas o pecado da carne era constante, Claro. né? Então, não existe homem feio tocando em banda, viu, pastor? Tô Não, só lhe tem não. dizendo. A moça que tá lá embaixo, a mulher que tá lá embaixo, não sei, Tá. o guitarrista da banda, eu vou ficar, ou a Isso. cantora da banda, tem tudo isso, né? Sabe que por detrás dos bastidores rola muita coisa. Eu esqueci de falar uma coisa pro senhor. Também na noite que eu ouvi essas vozes, teve uma voz que eu lembrei agora falando. Sabia que você está cooperando para tudo isso? Pastor deu um giro assim na minha mente. Eu ia no banheiro, as sacolinhas de droga no chão, espalhado no banheiro das mulheres. Gente bebendo, cara traindo a esposa dentro da festa. Tanta coisa. Gente que ia com intenção de furar o outro, fazer uma maldade, briga. E são muitas coisas por detrás de uma festa que o ser humano muitas vezes não entende. É, ele entende ali que vai ter aquela festa, Que você ele vai se divertir. divertir. Isso. Mas por trás tem sempre um trabalho, né, que eu falo para algumas pessoas sobre isso. Sempre tem um trabalho do mal. Tem. Sempre tem uma ação do mal. Destruir família, Isso. destruir casamento, vida. Né? Aí, então, quer dizer, a voz falou para você, você está fazendo parte disso também. Isso mexeu com você? Mexeu muito. O vício não é só a bebida ali, gente se drogando, gente bebendo, gente se E prostituindo, tem gente que é viciado na noite também, né? cara casado traindo a esposa, a mulher traindo o marido. E lesbianismo e aquela coisa toda, mistura ali, faz uma sopa Sim, só, né? Então, ali por detrás daquilo ali tem muitas coisas das trevas que você participa porque você está ali. Eu lembro, pastor, que como eu tinha esse talento desde criança, e quando eu ia cantar, tinha pessoas que diziam assim, ó, tu vai estar no Farinhada sábado? Sim, pô. Pois eu vou, tu vai estar lá. Eu amo tu cantando, sabe? Então eu vou. Sábado eu vou. Então, querendo ou não, eu estava induzindo, né? sim. Era uma influência Uma nesse meio. influência. Uma má influência, né? Influência. Agora, Que hoje as pessoas isso. já mudaram a frase. Vai estar na Marcha para Jesus? Vai estar na Esfuacre, na Noite Gospel. Onde é que tu vai estar? A gente vai. Eu amo você louvando. Eu choro. Eu fico muito comovida quando você está louvando. Eu sinto a presença de Deus. Então, tudo isso mudou. Mudou, a história mudou, né? A página Sim, virou. E para a honra e glória de seu Jesus. glória a Deus. Agora me conta uma coisa. Nessa história, por que você sai de uma vida como essa? Para, né, dar um upgrade, né? Porque para nós é um upgrade. Conseguir sair de uma vida como essa, você não está perdendo nada, você tá subindo, né? Você está dando um giro de 360 graus. Então vem toda uma demanda que você vai ter que lidar com isso. Como é que foi lidar com tudo isso depois dessa convenção, depois de que você começou a estar na igreja e depois que teve que sair, né? E
desse mundão aí, dessa vida. Aí, qual foi assim a batalha assim que você teve que administrar, assim, que foi tipo, eu vivi um milagre. Isso foi assim um livramento de Deus para minha vida, assim, algo que realmente lhe impactou e você disse, eu não vou conseguir, mas conseguiu. Tem alguma história parecida Tenho. assim? A minha história de vida com Cristo, eu lhe falei que não foi fácil, né? Então, depois que os amigos se afastaram, eu peguei depressão, Olha aí. né? Isso é depressão. O que que aconteceu? Eu comecei a me sentir muito só, né? E aí eu trocava o dia pela noite. Então, eu dormia, acordava, passava a noite acordado, como aquele costume de quando eu tocar na Isso, faz noite, o costume da né? noite, né? Isso foi uma consequência sobre a minha pessoa. E aí, passava a noite acordado e o dia inteiro dormindo. Eu lembro que eu fechava toda a casa. Eu não queria ver ninguém, eu não queria que ninguém me visse. Eu chorava, eu tinha uma angústia profunda, sabe? Mesma coisa que quando eu estava dentro de festa, eu também sentia aquele vazio. Embora estivesse cheio de gente, eu sentia que faltava algo no meu coração para ser preenchido, né? Como eu fui uma recém-convertida, foi no início que tudo aconteceu muito rápido na minha vida, assim, começaram a se afastar o povo, eu comecei a me sentir só. Porque, na realidade, eu nunca, pastor, tive família. Família, o que é que eu estou falando família? Família, tios, tias, primos, as parentes da minha mãe, parte de pai, aliás, de mãe, mora em Manaus. Né? Eu só conheci uma tia dela aqui, depois eu não sei mais por onde anda. E família do meu pai, moram umas pessoas aqui, outras pessoas fora, mas nunca teve vínculo, né? Eu vim de um casal de adúlteros, né? A improvável que muitas vezes se diz assim, por que Deus quer um lixo desse aí? Né? Muitas vezes pergunta, né? Filha de casal adúlteros. Né? Cresci sem ambiente familiar, vendo meus pais brigando dentro de casa, se atacando mesmo, brigando na porrada mesmo, entendeu? Meu pai com vício de bebida, jogos, minha mãe era adultério para lá e para cá, vice-versa, bala trocada. Já ouviu falar? Já. Vivi crescendo nisso. E aí, que exemplo eu tinha para ter um bom casamento? Né? Com isso eu tive consequências também. Casei, estou no terceiro, pastor. Até chegar a esse terceiro, hoje eu tenho conhecimento e valor de que é um casamento. Porque eu cresci ouvindo minha mãe dizendo, não prestou, deixa. Não prestou, larga. Né? Tu vai casar para quê? Tu vai casar para quê, menina? Não precisa tu casar. Não, nunca fui casada. Bem, a importância de um casamento. Era um casamento destruído, que eu cresci numa casa vendo aquela construção, aquele casamento, como é que eu posso dizer? Um casamento desconstruído. Né? Não tinha nada a ver com a base de Deus, não tinha nada a ver. E eu vi um casamento infeliz, eles dois, porém não conseguiu se deixar. Né? Então, eu tive essas consequências na minha vida. Não sei se a gente chega a falar bem maldição, mas eu tive esses problemas. Né? Hoje eu ando com um pensamento tudo diferente sobre um casamento. Né? Casamento é algo de Deus. E a gente não deve se aparar por, não prestou, deixa. Mas tudo é o que o mundo aí prega, ensina. né? Isso. É o que hoje os jovens hoje não querem nem casar porque acham que viver uma vida do seu jeito vale mais a pena, né? E aí passa o tempo, você começa a se sentir só, entra numa depressão, numa angústia profunda e dá o que estamos vivendo hoje aí com muitos jovens, né? Isso. Perdido, porque vão atrás de alguma coisa, vão atrás da noitada, da droga, da prostituição, tantas e tantas outras coisas que o mundo oferece, que preencha, né? Uma coisa que ele não vai conseguir. Vai estar sempre vazio, né? Então, pastor, quando eu peguei a depressão, sofri alguns também problemas financeiros, né? Porque parei de cantar na noite, e aí parei de ganhar aquele dinheirinho extra, e foi passando necessidade com 3 filhos pequenos na época. E, para resumir, o ponto que mais me abateu foi as perdas. Eu não falo nem de bens materiais, né? Estou falando de família. Família que eu falo pai e mãe, né? Então, em 2018, eu recebi uma ligação, a mãe está passando mal. Eu cheguei lá, a minha mãe tinha morrido, estava infartada. Em 2019, eu vi meu pai morrer com câncer de pulmão.
Em 2020, eu perdi meu filho de 4 anos eletrocutado. Então, poxa, 3 cacetadas grandes, né, pastor? Ia assim, uma em cima da outra, né? Uma em cima da outra. Então, eu bem não recuperava um ano de um luto, vinha outro. E eu cheguei a perguntar para Deus, no dia que meu filho faleceu, eu disse, quem o senhor vai levar ano que vem? Eu não estou entendendo. Na hora da dor, eu não entendi. Não, na hora da dor só... O que é Como que o assim, senhor está né? tentando fazer comigo? Eu nunca matei, eu nunca roubei. Olha os pensamentos, na hora da dor. É. Eu vi o pai daquele Cristiano Araújo, quando ele morreu, pastor, ele dizendo, se Deus existisse, ele não tinha tirado o meu filho. Daquela maneira, aquele acidente, né? O momento de dor, o cara estava transtornado. Eu, particularmente, ouço uma coisa dessa, eu nem levo na seriedade, né? Eu creio que está tão transtornado que ele não sabe o que está falando. Foi a mesma coisa no meu caso. Eu fiquei transtornada porque eu vi meu filho ali, em 5 minutos, ali vivo, um menino cheio de vida, um menino simpático, alegre. E, de repente, eu olho e vejo meu filho morto. A gente tentou reanimar, tentou pegar nele, ninguém conseguia pegar na criança, ele estava liberando um choque terrível. E aí veio a fatalidade. Um filho, eu aprendi uma coisa, pastor. Perdi pai e mãe, tive essa experiência muito perto. Mas eu lhe afirmo uma coisa, perder um filho não tem dor igual. É muito difícil. Né? Anteontem, hoje é 12, pastor do mês? Foi dia 10 de dezembro, numa quarta-feira, no ano de 2020, foi o ano da pandemia, né? O ano que estava mais no auge. E anteontem eu estava muito ruim. Mesmo estando na presença, nós somos tão fracos. Tem hora, né, pastor? Sim. Em relação principalmente à morte. É filho. Isso eu vou viver a vida toda. Deus, ele ameniza a dor. Mas passar de vez a dor do luto, nunca vai passar de vez. Ele ameniza, né? Tem feridas que cicatrizam, mas... Aliás, não dói mais, mas você vê a cicatriz. Ela já não dói mais como doía quando estava aberta. Isso. Cicatrizou. Mas a gente vê a cicatriz. Então, foi inevitável não lembrar o dia do mês e o dia da semana. Né? Então, foi muito difícil para mim. Data de aniversário. Então, pastor, para mim, quando eu cheguei na beira do caixão do meu filho, ele ia ser sepultado já no dia seguinte, eu cheguei, já estava preparando para enterrar, né, para a gente levar para o cemitério o corpo. E eu lá proferi palavras diante de todos, quem estava lá ouviu, né, disse, Senhor, eu sei que tu levou meu filho para a glória. Disse, eu não tenho dúvidas, uma criança de 4 anos. Né? E uma certeza eu tenho a lhe dizer, eu nunca vou parar de te adorar. E eu cantei o hino de Jó. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas, então, essa música, pastor, ela me veio na hora. Porque foi o que Jó passou. Ele perdeu seus entes queridos. Ele perdeu bens. E mesmo assim, Jó não parou de adorar. Mesmo sendo questionado pela esposa, né? Que Deus é esse que tu adora. Eu fui questionado por pessoas também, né? Mas eu fiz uma aliança com meu Deus naquela hora. Senhor, eu tenho 3 filhos a mais. Se o Senhor quiser tirar todos os 3, mas eu não vou parar de te adorar. Eu vou, no último suspiro da minha vida, eu ainda estarei te adorando. Uma imagem que me fez lembrar essa mensagem que eu falei. Todo mundo começou a chorar no velório, todo mundo se comoveu, né? Porque até Jesus se comoveu com a viúva de Naim. Quando aquela mulher perdeu o seu filho e ela chorou, Deus sentiu aquela dor. Jesus sentiu aquela dor. E ele ressuscitou o filho daquela mulher. Então, você vê como a dor do luto, principalmente de um filho, comoveu o coração de Jesus a ponto dele sentir a dor.
Tem um livro que foi lançado, A Dor que Não Tem Nome. Quando você perde uma mãe, você é órfão. Quando você perde uma esposa, você é viúvo. Mas quem perde um filho? Que nome? Isso. Forte, né? Então, essa... Aí é um drama muito forte, né? Para você viver e passar por isso. E como foi superar tudo isso? Como foi, depois de tudo isso, sempre começa a ter novos amigos, as pessoas começam a perceber que realmente você está servindo ao Senhor. Porque quem passa por um tempo desse de perca e vence, a pessoa entra no outro nível. Isso. Porque a dor é um mecanismo que muitas vezes Deus usa para nos conhecer melhor e para nos transformar em algo que precisa ser mudado para entrar num próximo nível. Então, que muito é dado, muito é cobrado. Então, muitas vezes Deus ele quer nos levar em um nível novo, mas Ele precisa transformar e arrancar algumas coisas que ainda tem na nossa vida e conectar pessoas que vão ser chave para a nossa vida. Depois daí, como é que foi a tua vida aí? Como é que você que carrega um luto, né? Carregou um luto. E como é que foi ter que dizer, olha, já chega, agora vamos começar, vamos recomeçar, vamos fazer. Como foi essa nova história? No luto, você também é curado. Sabia, pastor? Eu passei por essa experiência. Né? Eu adquiri algo que a minha mãe teve, pastor, que depois eu fui perceber ao longo do tempo que eu tinha mesmo as ações da minha mãe. O que eu estou querendo dizer? Eu tinha uma maneira de lidar com meus filhos, não como uma mãe que espanca o filho para tirar sangue e tal, não. Mas eu tinha uma maneira muito dura de bater. Quando eu estava com raiva, e na Bíblia diz que você tem que educar o seu filho lá com a varinha, mas não de uma forma que você vai trazer na vida dele uma revolta. Sim. Né? Então, quando eu ia bater, pastor, pesava a mão, eu custava. Eu sou aquele tipo de mãe que eu custo bater no filho, né? Mas quando eu ia, eu pesava a mão mesmo. Né? Então, aconteceu de 2 vezes, essa criança que faleceu. Erro meu, reconheço e pedi perdão a Deus. Dá 2 surras nele, assim, que aquilo, quando morreu, pastor, quando ele faleceu, eu fiquei com aquilo muito tempo na minha, assim, ficou martirizando a minha mente. Eu não sei dizer se foi o Espírito Santo ou se foi demônios, mas eu acredito que foi demônios porque eu fiquei com o desejo de tirar a vida. E na época que aconteceu isso com meu filho, pastor, eu não estava desviada, porém estava em cima do muro. E eu aprendi uma coisa também, que quem tem chamado não ousa ficar em cima de muro, não. Não, o muro é dele. Porque é dele e mais, Jesus vai te puxar, não vai puxar só uma orelha, né? Ele vai puxar as 2 e os 2 pés. Então, quando eu estava assim, fria, eu não voltei a cantar mais na noite, tá? Eu não voltei a andar em festa, eu não voltei a fazer certas coisas que eu fazia, mas eu já estava ouvindo música mundana em casa, música secular, eu já estava fazendo, não deixei de orar, foi na época da pandemia, não tinha ônibus para ir até a igreja, eu ia de ônibus nessa época. Então, eu esfriei, de certa forma, parei de ler a Bíblia e tal. Foi quando aconteceu isso com meu filho. E aí, voltando ao caso, quando ele faleceu, eu comecei a ter esses sonhos e comecei a ter uma noite conturbada de sono, sabe? Que eu tinha sido uma má mãe, que eu não tinha sido uma mãe presente, uma mãe boa para os meus filhos. E isso vinha na minha mente. Eu chorava muito, muito. Eu comecei a perceber que eu estava pegando, tipo, uma depressão. Uma depressão, né? Entendeu? E estava muito opressor para cima de mim. E nessa noite eu lembro que eu acordei chorando muito. E essa voz que eu ouvi, eu sei que foi do Espírito Santo. Pede perdão. Então, eu acordei o meu filho de madrugada, o meu filho do meio. Então, eu chamei ele no sofá, a gente conversou, meu filho, ó, eu sei que eu fui falha algumas vezes na sua vida, porque a mãe, às vezes, pastor, ela tenta acertar e acaba errando.
E às vezes ela erra pensando que está acertando, Pensando que tá acertando, né? né? Então, isso, eu reconheci o meu erro, eu pedi perdão. E eu lembro que ele chorou muito também, sabe? Disse que me perdoava. E conversei com meus outros filhos também. Então, nesse luto, eu vivi uma cura. Isso aí foi algo que me curou, curou meus filhos, né? Foi algo que eu estava fazendo repetidamente o que a minha mãe fazia comigo. Eu apanhei muito. Tava E sendo eu lembro que a minha mãe dizia que apanhou muito da mãe dela. Então, isso é algo muito é forte. aquilo que a gente chama que muitas pessoas não acreditam, mas é uma maldição Maldição hereditária, hereditária. né? E que ela vai até a quarta geração, né? Mas Deus, ele faz de uma forma que a gente não entende, mas sempre pensando em nos curar, sempre nos puxando para perto dele. Uhum. As dores e os sofrimentos que a gente passa sempre são mecanismo que Deus usa para nos levar para perto dele, não contra ele, né? Isso. Então, eu acredito que foi isso que aconteceu com Vai você, criando né? situações, né? Isso, Deus Até vai a gente começando a criar chegar. umas situações para você aprender a lidar, tanto aprender a lidar com aquelas situações, como chegar para perto e saber para quem pedir. Porque tem uma situação que o ser humano ele erra muito, nos dias de dores, que ele se apavora, começa a correr atrás de pessoas que não vai atender a sua demanda Uhum. e esquece que existe alguém que pode atender e que já está trabalhando da forma que ela não entende, né? Porque Deus já viu o futuro. Quando você corre para orar, porque quando você vai orar, você tá ali conectando com alguém que já conhece o teu futuro, que já escreveu o teu futuro, sabe tudo que vai acontecer. Então você, quando vai orar, quando você se ajoelha ali e pede a Deus, você já está decretando ali o seu milagre, o seu futuro, que já aconteceu, né? Mas é isso mesmo. E como foi assim, depois de todas essas lutas que você enfrentou, e aí veio uma nova etapa. Como foi essa nova etapa que aconteceu na sua vida? A nova etapa, depois da cura, com meus filhos, né? E aí essa nova etapa eu casei, né? Inclusive, meu esposo, o senhor conhece. Sim, A gente casou e eu comecei a ver o luto de outra forma. Eu comecei a ver que Deus, ele agiu no meu pensar. Eu penso que está certo. Vou tirar, ela está fria. Lá atrás, ele me disse, lá dentro de uma festa, que eu tinha sido feita para adorar ele. Eu estava parada. Água parada não faz movimento. Então, eu não estava mais louvando na igreja. Eu estava escutando música secular. E tudo isso acontecendo. Então, eu creio que Jesus, para não me perder, ele fez a seguinte coisa. Eu vou trazer ele de volta para casa. Esse menino já está salvo. Esse menino tem 4 anos. Ele vai vir para a minha presença. Ela, através da dor, vai voltar para a presença. E foi o que aconteceu. Eu comecei a ver que era Deus me chamando a atenção da forma mais cruel. Sabe? Porque tirar um filho não, como eu sim. falei, não é fácil. E ele é quem faz, ele é quem dá a vida, ele é quem tira a vida. E foi da maneira que ele agiu para não me perder. Deus nos ama tanto, pastor. Como o senhor sabe, ele move montanhas. Ele faz toda uma situação acontecer. Toda uma situação. Toda uma situação. Muitas vezes ele mexe no que mais nos toca. É o quê? Se não for a nossa vida, é um filho. É um filho. E eu sei que o meu filho está salvo. Porém, eu sinto as dores do luto porque eu tenho saudade do meu filho. Claro. Saudade. É normal o ser humano sentir saudade do seu filho. Né? Tem dia que eu quero ouvir a voz dele, eu não ouço mais. Tem dia que eu quero dar um beijo, não tem como mais. Então, eu sei o meu sonho real, pastor, de coração, estou lhe dizendo aqui agora, é encontrar Jesus. E ele dizer, olha quem está aqui comigo. Sabe? Eu ver meu filho e abraçar meu filho Toda mãe agora. ela tem Esse desejo. isso, né? Claro. Todos que perguntassem para mim qual o maior desejo que tu tem, eu digo, claro, entrar na glória. E assim,
e ver meu filho. Qual é a mensagem que você daria para uma mãe agora que está ali ouvindo? Que talvez está ouvindo esse seu testemunho. Com certeza. E é crente mesmo. E tem sido assim. Isso. Qual é a mensagem que você poderia dar para uma mãe agora? A mensagem que eu digo para uma mãe que já perdeu um filho, ou até mesmo um pai, né? Só que eu costumo dizer que como a mãe teve o filho, né? A mãe amamentou o filho. É que tudo é debaixo da permissão do Senhor. Seja de uma forma trágica que o filho foi, muitas vezes, muitas mães que perdeu o filho para o tráfico, que perdeu o filho num acidente, né? Mas Deus sempre ele vai estar nos sustentando. O que eu te digo hoje, só confia que você vai encontrar o seu filho na glória. Como eu tenho uma certeza que eu vou encontrar o meu filho. É claro que nós, como mãe, vamos chorar. É a saudade que nós sentimos do nosso filho. Qual a mãe não sente saudade do seu filho? Para passar uma semana fora de casa, imagina anos. Mas assim como o Senhor se compadeceu aquela viúva de Naim, que perdeu o seu filho, Ele também se compadece de nós. Hoje, Jesus não está mais fisicamente entre nós, mas Ele está em espírito. Então, Ele tem uma maneira de trabalhar diferente. Se Ele devolver o filho da viúva de Naim em carne, como pessoa, como humano, mas Ele vai devolver nossos filhos em espírito. Então, que nós possamos ter a sabedoria de esperar a chamada do Senhor e tendo a esperança que nós vamos encontrar os nossos filhos. Então, mães, não perca a esperança. Você vai encontrar o seu filho como eu vou encontrar o meu filho. E nós vamos encontrar o nosso filho. E de uma maneira que o Senhor vai fazer com que nós reconheçamos. Eu acredito que na glória, pastor, não tem lá, na Bíblia diz que não existe esposa com esposa, não vamos se reconhecer como isso. Mas eu tenho uma certeza no meu coração que Deus ele vai nos dar pelo menos um minuto para a gente viver isso, sabe? Vivenciar, ver, né? reconhecer, abraçar e já tá bom. Eu quero testar para ver. Eu quero testar para ver, né? E assim, e depois de tudo isso, você já gravou uma música, fez um clipe. Conta isso pra gente aí, depois a gente até soltar aí. Mas conta primeiro pra gente como foi tudo isso aí. Depois. Porque depois de uma dor, de uma luta, sempre Deus vem com o refrigério dele, né? Tem também, você falando agora em luto, como passar, né? Se não se fortalecermos na palavra, Sim. não tem como. Eu costumo dizer que eu já vi mães que gostam de se martirizar, sabe, pastor? Colocando fotos direto no Instagram. Eu sempre digo para quem eu conheço, gente, não faça isso. Evite os gatilhos para você não se martirizar. Entrega para o Senhor. Senão fica presa, né? Preso, você fica preso àquilo, você não consegue viver, você não consegue avançar, porque você está preso a algo como a mulher de Ló, né? No passado, e algo que eu sei que dói. Mas vamos evitar o sofrimento. Como se evita isso, Eliana? Orando, pedindo força a Deus, como eu tenho pedido muito, sabe, pastor? Tem dias que a gente está, toda mãe fica sem estar. Tem Sim. aquele dia que você está, meu Deus, saudade, aquela vontade. Então você se ajoelhe, ore, peça força de Deus, porque Ele vai te dar. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Graças ao nosso eterno Deus, que nós não vivemos um sofrimento constante. A gente chora aquele luto, no outro dia a gente está conseguindo sorrir com os amigos, conversar. Né? E é isso que a gente tem que viver. Em relação, pastor, ao clipe, como eu lhe falei, foi uma música de autoria minha. E o clipe eu fiz em São Paulo, em Sorocaba. A gente foi gravar lá. E eu consegui, porque é caro, hein? Não é fácil não, né? O senhor sabe que os gastos não são brincadeira. Sim, não é fácil não. E aí,
Eu creio que quando Deus tem propósito na vida da gente, é aquilo que o senhor falou aí. Ele vai montando situações, mas ele vai fazer nós chegar ao destino que ele quer. E já. Não importa se você vai a pé, nadando, por água, pelo fogo, mas você chega, né? Então, eu tive uma ajuda financeira pela parte de uma lei cultural que tem, né? Chamada, na época que eu fiz, estou esquecendo, agora é a Lei Aldir Blanc, antes era a Lei Paulo Gustavo. Essa lei existe para quem quer fazer audiovisual, quem quer fazer essa parte do cinema, né, teatro, essas coisas, eles têm um projeto que a gente faz e eu passei nesse projeto. Daí só o clipe, pastor, é 7.500. Eu ganhei 10 mil nessa época. E aí eu tive que me desdobrar, né? Fui orando, pedindo a Deus, Senhor, se for da tua vontade para mim naquele canto. Eu nunca tinha saído do Acre, pastor. Você tem ideia como é que Deus trabalha na vida da gente? Eu só tinha ido até Rio Branco. Nunca passei de lá. E aí, quando eu passei, paguei a gravadora, né? Passei nessa lei de incentivo aí da cultura. Paguei a gravadora, né? E aí eu fui pedindo ajuda de outras pessoas. Teve pessoas que me ajudaram, que me abençoaram para chegar até São Paulo. E aí eu fui e gravei a música chamada Espírito Santo, na gravadora Vivace Music. Gravei ano passado. Tem pouquinhas visualizações, acho que hoje eu olhei, tem 9.500, quase 10, né? Mas é assim, a gente mora aqui, né? Pastor, você sabe como é que é. Acre. Eu até falo com Jesus muito em relação a isso. Eu digo, Senhor, se for para um dia Mas é o a única Senhor... terra que tem dinossauro, pelo menos, né? Ah, então... Esse dinossauro que nunca existiu. Mas é bem famoso aí para fora. Então, assim, eu fui, gravei, né? Eu passei uns perrengues lá, sabe? Eu cheguei lá, pastor, tava 14 graus. O senhor sabe que nós moramos aqui. Meu Deus. Que o frio é quente. Aqui é muito calor, né? Então, quando eu cheguei lá, eu tive um choque térmico assim da voz. A voz ficou rouca. E no outro dia, eu já tinha que estar no estúdio para gravar. Aí eu já fiquei nervosa por causa disso. E eu não consegui, na primeira gravação, o Dom lá, o maestro, disse, Eliana, não tem como agora tu gravar um clipe, uma música aqui no estúdio, que ia passar a primeira voz, né? Audição. Então, vamos fazer o seguinte, fica ali fora, fazendo os exercícios vocais. E aí eu fiquei fazendo os exercícios vocais. Quando eu voltei, deu certo. A música saiu. No outro dia era a gravação do clipe. E a gente vai lá para um lugar que tem, e aí as pessoas pagam para assistir a gente cantando. E aí vários artistas gospel de vários lugares do Brasil que se encontram. É o Encontro Concert que eles chamam. Tinha gente da Bahia, do Espírito Santo, tinha gente de vários lugares. Tem uma amiga minha de uma pessoa que estava lá, Yasmin Pontes, que canta muito também. E a gente se encontrou nesse lugar à noite. Muito lindo, sabe? Tudo por conta dele. Você paga esse valor, mas bem ornamentado. O pessoal entraram para fazer a gravação ao vivo. E ali cada um tem a sua vez de entrar e gravar a sua música. E eu acho que o diabo tem um ódio de mim tão grande, pastor, que no dia que eu fui para essa gravação, eu fui no banheiro antes de uma convidada, de uma cantora que estava, né? Aí a moça lá, dona da gravadora, disse, olha, eu digo, eu quero ir no banheiro. Eu com aquele nervosismo, né, de fazer xixi. Você sabe que quando a gente tá com nervoso, Sim, você no a banheiro. mulher, né? Aí eu digo, vou fazer xixi. Ela disse, vai, mas volta correndo, que depois daí é você. Aí eu fui, pessoal, quando eu voltei, tô contando testemunho do que aconteceu, né? Eu olho pra minha mão, cadê meu celular? Eu tinha deixado no banheiro. Eu chego no banheiro, cadê o celular? Aí eu já disse pra mulher lá, a dona do evento, avisou pra todo mundo, quem pegou no celular da cantora Eliana Amorim? Gente, por favor, devolva. Aí, pastor, aquilo ali caiu. Cara, como é que eu vou entrar em contato com a minha família? Um Pix que eu passar aqui para comprar alguma coisa, como é que eu vou conseguir? Hoje isso aqui é uma coisa que... Sim. Aplicativo de banco, tudo, né? E aí eu já fiquei uma pilha de nervos, sabe? Ela disse, Eliana, nós vamos encontrar o teu celular. Fica tranquila. Sobe lá agora, que já é a tua vez. Pastor, fui com os neurônios, assim, fervendo. E aí eu fui fervendo, aí eu cheguei lá, peguei o microfone, só pedi o Espírito Santo. Eu digo, Espírito Santo de Deus, me ajuda nesse momento. Tira toda a preocupação de cima de mim, dá um delete na minha cabeça aqui agora. E eu só quero me entregar nesse lugar, me entregar para ti. Toma de conta. Pastor, e o
clipe, eu acho que quem viu já, muita gente já assistiu. Quem não assistiu, vá lá. Eliana Amorim tá. Eliana com 2 L, né? Foi feita Eliana. Tá no YouTube. Eliana Amorim tá no YouTube. Aí lá você vai ver. O clipe saiu lindo. O senhor viu, né? Vi. A imagem e tudo perfeito. Quando eu terminei, eu chorei tanto agradecendo ao Espírito Santo de Deus. E quando eu terminei de cantar, depois de umas 4 pessoas que foram cantar depois de mim, acho que mais ou menos 1 hora, a dona da gravadora entra em contato comigo, vai lá onde eu estou, e disse, acharam teu celular. Eu digo, como? Ela disse, estava num carro de um músico, daqui já de muitos anos, que trabalha com a gente. E eu fiquei, pastor, ou o cara queria levar o celular e se arrependeu, ou alguém que estava dentro do evento, que era um evento fechado, mas estava guardando os quartos lá dentro. Quando ela anunciou que estava procurando o celular, resolveu jogar lá dentro, com medo de ser revistado. Não sei, só sei que apareceu lá. E eu fiquei me indagando e me perguntando, Senhor, que diacho foi que esse celular foi fazer só para tirar a minha paz, sabe? Aí, no outro dia, ela foi lá e devolveu o celular para mim. Eu até duvidei do funcionário, né? Porque ela disse, não, ele é um funcionário muito sério, já trabalha com a gente há muitos anos. Eu não acredito que ele tenha feito essa maldade. Mas é para você ver como o inimigo, ele nos ronda em todo lugar. A própria Bíblia diz, né? Que ele nos ronda como um leão, né? Sim. Em busca de nos estragar. E ele quer estragar o momento. Vamos colocar aí um pouco para a gente ver aí o vídeo dela, para você depois louvar o Senhor aí com ela aí, tá bom? Vamos ver um pouco do VT aí. Faz de mim a tua casa, faz de mim a tua morada, enche-me com teu poder, enche-me, Espírito, faz de mim a tua casa, faz de mim a tua morada, enche-me com teu poder, enche-me, Espírito. Qual o número? 68 999. São 39, né? Como a gente fala aqui em Cruzeiro, é 39 459261. Lembrando que, pastor, eu faço evento fora da igreja, nas igrejas também, né? Muitas pessoas às vezes até me perguntam assim, Eliana, a nossa igreja é tão humildezinha. Tu não vai querer tocar na... Olha como é que é a cabeça das pessoas, né? Me irmão, pare com isso. Jesus habita nos lugares mais humildes, ele está ali com todos Tá em nós. todos os lugares, né? Então, se tiver microfone, eu canto. Se não tiver também, nós vai na garganta. E é assim. Eu sou uma pessoa que eu penso que aonde Jesus está, se você adorar ele de coração, você estiver na obra dele, fazendo, sendo obediente, porque hoje é melhor obedecer do que sacrificar, né, pastor? Deus não fica devendo nada para ninguém, né? Nada, e ele vai receber essa adoração. Isso. Gente, tem aqui o nosso patrocinador. Eu quero falar aqui da Autoescola Águia, da Bebida Minerale e também Camisetas Tapiri, que está patrocinando aqui o nosso podcast, a nossa Rede Cipó. Também Helpburg, a loja Sou Torcedor e a Sky Caneca está nos patrocinando, né? E também quero lembrar para vocês que amanhã tem a nossa rede juvenil na Filadélfia Cruzeiro do Sul, ali na pracinha da 25, comigo, Pastor Ronde. Aí eu estou aqui com a Eliana Amorim, que está dando aqui um show para nós aqui, né? E um dia eu vou levar lá na igreja, gente. Oh, glória. Vai ser bênção demais. Eu já estou aqui sonhando. Eu vou lá porque nunca fui na Filadélfia, nunca vi falar em Filadélfia. Olha já aí. muitas vezes, né? Já tem Mas 8 não anos fui. aqui, Pois é. a nossa igreja. Mas como eu nunca fui convidada, né? Pois Agora, é.
Então, gente, ela tem falado aqui para nós coisas para edificar o nosso coração acerca do que ela tem vivido aí nessa caminhada, essa tremenda mulher de Deus. E está hoje aqui falando, né, da história dela, uma história de superação, uma história de vida. Não é só um rostinho bonito, né? Não. Tem toda uma trajetória aí, tem todo um trabalho aí de uma mulher que se dedica a viver as coisas de Deus. Então não é fácil. Você que está nos vendo agora, nos assistindo, você sabe, não é fácil. Você que é pastor, você que é líder, você que é ministro de louvor, você sabe que não é fácil. Mas é possível, porque tudo é possível aquele que crê. E para a gente fechar aqui, queria que você deixasse uma palavra para quem sonha com essa vida, com essa, vamos dizer que uma carreira, porque hoje o gospel tem avançado demais, né? Tem sido muito bom, né? Tem levado assim a palavra através da música para muitas pessoas e através do respaldo que os levitas, que os homens de Deus, através da repercussão, da influência, eles podem mudar histórias inteiras, histórias de família, como eu conheço muitos homens de Deus, pastores, levitas, cantores, que têm sido canal de bênção para transformar vidas, para transformar pessoas e para ajudar pessoas. O que você poderia dizer para essas pessoas que sonham com isso? Pastor, em primeiro lugar, eu penso que o reino de Deus jamais foi egoísta. Jamais. Eu sou uma pessoa que incentivo muito. E eu não tinha a noção, até um tempo atrás, de que eu era inspiração para algumas pessoas, sabe? E de uns tempos para cá, no direct, no WhatsApp, pessoalmente, cara, a gente ouve muita coisa, pastor, né? Ai, como é que tu faz para estar, por exemplo, na Expo Acre, né, gente? Eu participo de um grupo no qual eu mando fotos, é um currículo cultural. Daqui uns tempos vai ser isso, gente. Você tem que ter fotos, tem que ter vídeos dos lugares onde... Se adequar, né? Isso, se adequar ao padrão que estão pedindo hoje em termos disso aí. Porque como é que eles vão te selecionar para tu cantar no Expo Acre, um evento daquele, sendo que você não tem banda, sendo que você está desafinado, sendo que você não tem, musicalmente, uma história, né? Para levar até ali para o público. Então, eu mandei fotos, eu mandei vídeos, né? Participando de outros festivais, eles verem, eu estou sempre nas reuniões, estou participando. Eu incentivo, inclusive agora, pastor, eu queria que o senhor visse no seu YouTube, eu incentivei um rapaz aí no mesmo canto que eu fui. Ele foi agora, esse ano, chamado Leandro Cândido. Eu incentivei muito ele aí, sabe? Entrar em contato com ele, foi a mesma coisa, viram o meu Instagram, entraram em contato comigo, acharam a voz legal, né? Aí, chamam da gravadora e tal, aí ele foi mostrou para mim, ele pensava que era até eu também pensei que era um trote. Um trote, né? Eu digo, não, Leandro, a gravadora é real, ela existe, vai lá, faz. Ai, Eliana, mas é muito cara, não pensa nisso, não. Olha o que eu digo para vocês. Não pense na dificuldade. Porque se você pensar, você focar na dificuldade, você nunca vai chegar no seu destino. Né? Então, ele foi, o prefeito lá de Manso Lima, Luiz, ajudou ele. Né? A família se juntou à igreja e ele foi. O nome do clipe do Leandro, Leandro Cândido, eu acho. Leandro alguma coisa, estou esquecido. Gente, eu tenho TDAH. Esquecido de tudo. É Leandro, lá você coloca Leandro, aí coloca o nome da música, Obediência, no YouTube, que você já vai ouvir. O clipe do cara ficou top, sabe? Muito bom, só piano e voz. E ficou perfeito. Né? Hoje estamos ouvindo. A música é da autoria de um rapaz lá de Manso Lima, não é propriamente dele. Mas ficou muito bom. E eu incentivo a você, gente. Não é só talento. Eu costumo dizer que... Eu sempre nas minhas orações digo, Senhor, eu não quero só talento. Eu quero a tua presença. Eu quero ser cheia da tua presença. Então, onde eu vá, que o Senhor possa estar sempre comigo. Então, procuro ter o meu momento de oração, de consagração. Porque não adianta, pastor, você ter só voz bonita. Deus está querendo talentos. Né? Só o dom. Deus não está querendo só talentos.
Talento tem vários pelo Brasil, várias pessoas que cantam bem, várias pessoas que tocam bem, muito melhor do que eu. Eu nem toco mais, tem gente aí que tanto toca como canta, né? E o talento não pode também ser enterrado. O talento que Deus nos deu, né? Então, assim, o que eu digo para vocês, orem, se consagre, principalmente você que está numa vida cristã, né? Não seja um saco vazio diante de Deus, só uma apresentação, só um show, não. Vá ali de coração, sabe? Se entregue, eu me entrego, pastor, eu fico ali na adoração e eu me entrego assim, de corpo e alma. Tem gente que diz assim, Eliana, a gente sente o que tu passa pra gente, assim, a gente sente muito, né? A presença E a de presença Deus. não só a De presença entrega. do palco, né? Mas a presença Isso, de Deus, aquela entrega, né? Eu digo, Senhor, cantando bem, muita gente tem vários talentos no Brasil, mas eu quero ser sempre uma referência como uma mulher de Deus, não só, porque eu penso assim, pastor, se eu quisesse só ter fama, eu estaria no mundo ainda. Porque as coisas Ainda é mais mundanas rápido, são né? mais atrativas, Sim. tudo é mais rápido, tudo é mais fácil. O que que um cantor mundano tem que ter? Voz bonita e ser uma pessoa simpática ali no palco, fazer sua apresentação no palco. Já eu costumo dizer que o cantor cristão não. O adorador, ele tem que ter presença de palco, ele tem que ter talento, mas ele tem que ter o principal, a presença do Espírito Santo. Você tem que estar ali se enchendo. O cantor mundano não, ele vai vazio. Ele vai só com o que ele tem, que é o talento. Não, eu quero o que eu tenho, mas eu quero o que Deus tem para me dar. Eu quero muito mais o que Deus tem para me dar. Isso. Então, não desista dos seus sonhos, né? Comece a investir, faça uma aula vocal. Eu nunca tive, gente. Eu já nasci com esse dom. Muita gente me procura, pastor, Eliana, eu queria uma aula vocal. Eu não sei ensinar. Eu nasci, eu não sei ensinar, gente, eu não sei. Mas eu indico pessoas que sabem, né? Que na cidade tem o Natan, tem o Ulisses, que são pessoas que dão aula vocal. É porque eu não sei dar, não é que eu não queira, eu não sei repassar. Eu sei só dizer o que é vibrato. Eu sei dizer poucas coisas da voz, né? Mas eu não sei ensinar, assim, direitinho. E é uma coisa que eu já nasci, eu acredito que tem muita gente que é assim também, já nasceu com dom. E você que não é tão talentoso, mas eu costumo dizer, pastor, todo mundo canta, tá? Se tiver aula vocal, todo mundo consegue cantar afinadinho. Não vou dizer que é a mesma qualidade de voz canto, nunca tive bonita. aula. Oxi, Mas canta. se o levita faltar, eu vou ter que... É coisa de pastor. E assim, gente, eu juro, eu tento ser assim, uma cantora que tem uma voz suave, como a Juliane sou. Tão lindo é cada momento. Não dá, pastor. Você já é explosiva. Isso. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Então, Eita, isso. Glória, eu já tô querendo orar, gente, aqui. É isso, não desista, não desista. E continue sempre confiando em Deus. Em primeiro lugar, depois você se confie também, né, no que Deus te entregou. Você possa acreditar no seu talento que Deus te entregou, não enterre. Glória a Deus, aqui com a Eliana Amorim, programa maravilhoso hoje do nosso podcast. Amém. Então Glória a mande Deus. esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, ok? Você está assistindo aí na nossa Rede Cipó. Toda semana tem aqui, né, uma sequência de podcasts, cada um mais top do que o outro. Então, vou ficando por aqui, né, nosso podcast Tempo com Deus, aqui comigo, Pastor Rony Silva. Lembrando que domingo tem o nosso culto de celebração. Comigo, lá na Filadélfia, Cruzeiro do Sul. Deus abençoe. Um beijo no coração.